perguntar hoje, quem foi o melhor piloto da era do efeito solo de 22 até 25, a primeira resposta é óbvia, Max Verstappen. A questão real, a pergunta que dói, é quem é o número 1 do resto? Quem foi o cara que mais andou, mais carregou a equipe, mais extraiu de um carro que não era um foguete da Red Bull? E aí pra mim, a conversa funila em dois nomes, Charles Leclerc e Lando Norris. Antes de escolher lado, a gente precisa dar 2 passos para trás. 2022 marca o início do efeito solo moderno. Carros completamente diferentes, equipes se batendo com porpoising, acertos extremistas e níveis de confiabilidade que em alguns casos foram de equipe pequena. Nesse cenário, o Leclerc começa a era como o principal desafiante do Verstappen. E em ritmo puro, ele entrega isso. Ele destrói o Sainz naquele ano. O Sainz só parece claramente melhor que o Leclerc em uma corrida inteira, no México. O resto da temporada é basicamente o Monegasco carregando a Ferrari nas costas. O problema é que quando a gente olha a tabela de pontos, parece que o Leclerc desabou. Ele foi engolido pelo Max porque errou demais. Só que a história é bem menos simples. A Ferrari arranca mais de 100 pontos dele entre panes de motor, estratégias criminosas enquanto ele estava em primeiro e punição de grid por causa do motor estourando. A narrativa de que o Leclerc se jogou para fora do campeonato é confortável, mas não fecha com os fatos. Ele cometeu 2 erros grandes em 2022, Paul Ricard sendo o mais simbólico. Campeão do mundo quase não comete esse tipo de erro? Verdade, mas também é verdade que 1 ou 2 erros numa temporada de 22 corridas não justificam o tom de piloto que vive batendo que grudam nele. Aliás, enquanto a gente fala dessa era inteira e desses pilotos gigantes, deixa eu só comentar uma coisa rápida aqui. Se tu curte a Fórmula 1 de verdade e gosta de ter algo da categoria por perto, dá uma passada na loja da Auto Fórmula. É onde eu pego as minhas miniaturas e algumas peças legais para o setup aqui do canal. É tudo oficial, entrega para o Brasil inteiro e se tu usar o cupom MOTOR01 ganha 10% de desconto. O link está na descrição e no comentário fixado. Dá uma olhada lá. Voltando, em 2023 o Leclerc vive outro capítulo daquela novela Ferrari. Ritmo forte em vários fins de semana, mas de novo misturado com azar. Erros de equipe, carro que não conversa com ele em todo tipo de pista. Mesmo assim, quando a gente compara com o Hamilton, que estava numa Mercedes, parecido em nível geral, o Leclerc termina só alguns pontos atrás, com sorte muito pior. Então se você tira o escudo emocional do Hamilton heptacampeão, e olha frio, é totalmente plausível argumentar que o Leclerc pilotou melhor, só não teve a mesma conversão de pontos. Aí vem 2024, que pra mim é o verdadeiro cartão de visitas do Leclerc na era do efeito solo. Ele começa o ano num nível de consistência que a gente sempre cobrou dele. Top 4 nas 8 primeiras corridas. Vitória em Mônaco do jeito que o torcedor da Ferrari sonhava e não acreditava mais. Depois, no meio do campeonato, ele encaixou uma sequência insana, com 3 das melhores corridas da carreira e uma vitória em Monza, em casa, segurando a pressão de todo lado. E no terço final da temporada, da corrida 17 até a 24, ninguém faz mais pontos que ele, e ainda ganha nos Estados Unidos. Tudo isso contra, provavelmente, o companheiro de equipe mais forte do grid nesse período. E mesmo assim, ele fecha o ano metendo 70 pontos de vantagem. Isso é coisa de um piloto de outro nível. Essa temporada, inclusive, é subestimada por causa de uma sequência específica de azar ali entre as corridas 9 e 12, onde parecia que o universo estava testando a sanidade coletiva de quem torce para a Ferrari. Quando a poeira assenta e você olha o todo, ela é, com folga, a melhor amostra do Leclerc na era do efeito solo. Ritmo de classificação absurdo, corrida forte, leitura melhor de momentos de risco. Ainda tem erro? Tem, só que a frequência cai e o impacto também. Em 2025, a discussão começa a ficar mais filosófica. A gente abre o ano com o Norris errando, não se encontrando com o carro até a atualização de suspensão, e um Piastri que afunda na segunda metade do campeonato. Então a briga pelo melhor do resto vai de novo para Leclerc versus Russell. E aí entra um ponto interessante. O Leclerc vence o Hamilton por uma margem muito maior do que o Russell jamais venceu, o que ajuda a sustentar a tese de que o nível base do Leclerc é mais alto. Mas tem variáveis, o Hamilton está mais velho, chegou numa equipe nova, pode estar num declínio lento. A comparação não é perfeita. Mesmo com essa margem de erro, a sensação é que o Leclerc consolida o papel de referência técnica onde ele passa. Então, quando eu junto tudo isso, 2022 com ritmo de campeão, traído pela equipe, 2023 sólido em meio ao caos, 2024 nível superstar,
2025 consolidando o status contra um Hamilton já em outra fase, para mim é muito difícil não colocar o Leclerc como o cara que mais impressionou na era do efeito solo depois do Verstappen. Mas a história não acaba nele, porque tem um outro nome que cresceu silenciosamente de dando moles para desafiante real de título. Lando Norris. E é aí que a conversa começa a ficar séria de verdade. Vamos falar do Norris, porque se o Leclerc é o cara que abre a era do efeito solo encarando o Verstappen, o Lando é o piloto que chega mais perto de roubar esse posto em 2024. Até ali, ele tinha a fama de talento absurdo, classificação forte, mas sempre faltava alguma coisa na hora H. Erros em pole, relargada mal feita, corrida que escapa por detalhe mental. Só que na temporada em que a McLaren realmente entra pra briga, ele muda de nível. Em 2024, o Norris vira de fato o rival do Verstappen pelo título. O pacote da McLaren não é o melhor em todo tipo de pista, mas em várias fases do ano é o carro que mais incomoda a Red Bull. E o Lando entrega. Vence mais que o Leclerc, pontua alto, mantém a regularidade suficiente para manter a discussão viva até bem mais tarde do que muita gente esperava. Ele tem seus momentos de azar, Canadá, Áustria, alguns episódios bizarros com o Max em Austin e México, mas ao mesmo tempo também deixa muita coisa na mesa. E é isso que pega, o teto do Norris é altíssimo, mas dá pra sentir que com um pouco menos de indecisão e alguns finais de semanas mais limpo, ele poderia ter empurrado o Verstappen ainda mais pro limite. O começo de 2025 é outro lado dessa moeda. O Norris tem uma sequência de corridas confusas desde o Bahrein até o Canadá, errando na sprint da China, batendo em quali, tomando pequena vantagem do Piastri aqui e ali. A sensação é de que o talento continua lá, mas ele está sempre a uma atualização de distância do Norris que realmente briga pelo campeonato. Quando vem a atualização de suspensão, ele volta a ser um dos melhores pilotos do grid. Isso diz muito, não é um piloto que desaparece, é alguém que precisa de um carro minimamente na mão para mostrar aquele nível máximo. Quando ele tem, ele entrega. Quando não tem, ele não opera o milagre que o Leclerc às vezes entrega em um carro torto. E é aqui que a diferença entre os dois aparece para mim. Então, quem foi o melhor da era do efeito solo além do Max? Se a pergunta é, quem manteve o nível mais alto por mais tempo, eu vou de Leclerc. Se a pergunta é, quem tem o teto mais alto em igualdade de condições com a Red Bull, dá para argumentar pelo Norris. Só que a Fórmula 1 não é um mundo das hipóteses, é um mundo do que você faz com aquilo que te dão. E ali, o conjunto da obra do Leclerc me convence mais. Agora, se a gente abre o leque e pergunta quem foi o subestimado nessa era, a conversa muda o tom. Aqui entra 4 nomes que para mim formam um grupo dos mais injustiçados: Carlos Sainz, Alexander Albon, Fernando Alonso e George Russell. O Sainz vive preso na narrativa de piloto trabalhador, consistente, mas sem brilho. Só que nessa era do efeito solo, ele vence corrida com a Ferrari em cenário onde quase ninguém mais vence, segura a pressão em situações grandes e agora luta de igual para igual com o Albon em um contexto completamente diferente. E aí entra o próprio Albon. Esse é talvez o grande subestimado da era. Quando você olha para os resultados, parece sólido meio de grid. Quando você olha para o carro que ele guia, para os P5 que ele arranca, para o quanto ele tapa buraco de uma equipe que vive errando estratégia e desenvolvimento, o retrato muda. Sempre que a Williams dá meio carro para ele trabalhar, ele transforma isso em resultado absurdo. Em 2025, com o P5 aparecendo 4 vezes num grid em que o meio está mais embolado do que nunca, ele mostra que é, no mínimo, material de ponta se colocarem ele num carro de frente. O Alonso é outro caso curioso. Ele impressiona demais pelo nível que apresenta com a idade que tem, mas é difícil medir porque o companheiro de equipe é o Stroll. E o Stroll, historicamente, nunca foi um parâmetro brilhante, mas também não é um desastre total. O Alonso basicamente replica e às vezes até melhora a diferença que o Vettel já tinha aberto. Quase pole em Mônaco, corridas onde parece que ele está dirigindo outro carro. O problema é justamente esse. A gente não sabe se ele está só meio acima de um piloto de meio de grid ou se ele ainda é elite absoluta. A sensação, para mim, é que ele continua jogando num nível mais alto do que a narrativa geral coloca. E o Russell? Esse talvez seja o piloto mais estranho de encaixar. Em 2022, ele chega forte. Em 2023, ele tem claramente sua temporada mais fraca no auge, com uma lista considerável de rodadas, toques e punições. Mas mesmo assim, quando você olha o pacote completo da era do efeito solo, ele é um dos caras que mais consistentemente aparece no grupo da frente. Em 2024 e 2025, com a Mercedes oscilando, ele quase sempre é o ponto de referência da equipe. O problema é que falta aquela temporada de declaração definitiva, o ano em que ele realmente crava um vice-campeonato brigando até o fim.
Por isso, ele vira um subestimado meio esquisito. Todo mundo sabe que ele é muito bom, mas pouca gente coloca ele no mesmo patamar dos intocáveis. Quando você junta tudo, a fotografia dessa era do efeito solo fica mais ou menos assim. Verstappen, num planeta próprio, numa linha logo abaixo, Leclerc e Norris, com o Monegasco levando vantagem no conjunto da obra e o Lando oferecendo o teto mais alto em temporada específica. Um degrau depois, Russell, Alonso, Sainz, Piastri se consolidando e o álbum como o cara que o regulamento inteiro tentou esconder, mas não conseguiu. No fim, a resposta para a pergunta do vídeo é simples e incômoda ao mesmo tempo. Para mim, o melhor piloto da era do efeito solo, tirando o Verstappen, é o Charles Leclerc. O mais perigoso em dia perfeito pode ser o Norris, mas quem sustentou um nível de elite em mais cenários, mais carros diferentes e mais temporadas foi o Leclerc. Agora eu quero saber de ti. Se você tiver que escolher um para colocar ao lado do Max com o mesmo carro, valendo